Sempre agradecidos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, vamos lá dar continuidade à leitura e reflexão de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, item 7, a ciência e o espiritismo. Entre as colocações importantes que Kardec nos apresenta aqui, vamos destacar o que ele nos diz a seguir. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira num e noutro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do Espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. O Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente da sua condição de sábios. Querer, porém, deferir à questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos a solução do problema da existência da alma. Com efeito, o Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte. Ora, é supinamente ilógico pensar que um homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. O anatomista dissecando o corpo humano procura a alma e, porque não a encontra com o seu bisturi, como se encontrasse num nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Isso em razão de colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se daí que ele esteja com razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que a julgar pela rapidez com que se propaga não estaria muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Estas são palavras importantes de Kardec para que a gente reflita neste título, Ciência e Espiritismo, que ele nos traz. Já sabemos que o Espiritismo é uma doutrina que tem um tripé. Ciência é mas tem filosofia e religião. É por isso que o Espiritismo não é apenas da alçada da ciência. A própria ciência no planeta Terra ainda está em evolução. Kardec cita aqui, neste item, outros cientistas e estudiosos que trouxeram pensamentos os quais arrancavam espanto aos olhos das pessoas que os ouviam, para que depois fossem comprovados com a evolução. E nos coloca, quando surge um fato novo que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para o estudar, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, que não pode ser feito através de ideias pré-concebidas. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro, mas aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juiz
para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado, e quem se julgue infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, portanto, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao seu apogeu, nem que a natureza lhes tenha virado a última página do seu livro. Vamos agora ao item 8, perseverança e seriedade. Kardec nos diz: acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Dando uma paradinha aqui, podemos perceber que Kardec nos coloca aqui uma orientação para quem deseja ser espírita, porque precisamos sim nos instruir sobre a doutrina. Isso se faz através do estudo perseverante, sério, e aí descobriremos, os tesouros que estão na codificação e que hão de nos tocar o coração. Ele vai dizendo aqui também sobre a questão da perseverança e seriedade, o seguinte: dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. O campo fica livre, então, à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Mais um alerta aqui que o codificador nos faz, e o último parágrafo nos diz: se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Próximo item é o item 9, monopolizadores do bom senso. Kardec nos diz: o movimento de objetos é um fato comprovado. Resta saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a sua origem. Não falamos de movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais ou das que são escritas diretamente pelos médiuns. Esse gênero de manifestações, tão evidente para aqueles que viram e aprofundaram o assunto, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para convencer um observador novato. Não traremos, portanto, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto munido de lápis, com a cesta, a prancheta, etc. A maneira por que os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais consumada destreza em participar de qualquer forma da formação das letras. Mas admitamos ainda que por uma habilidade maravilhosa possa ele enganar os olhos mais atentos. Como explicar a natureza das respostas quando elas superam as ideias e os conhecimentos do médium? E notemos que não se trata de respostas monossilábicas, mas quase sempre de muitas páginas escritas com admirável rapidez, seja espontaneamente ou sobre assunto determinado. Pela mão do médium menos versado em literatura, surgem poesias de uma sublimidade, de uma pureza impecáveis, que não desmereciam os melhores poetas humanos. Como diz aqui Kardec, basta ver e observar. Não vos faltarão, ele diz, oportunidades, mas, sobretudo,
Observai com consciência, por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. Ainda assim, Kardec pontua, nos conta que mesmo diante de evidências, os antagonistas falam em charlatanismo e mistificação. No final, bem no finalzinho deste item, ele coloca: aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião dos homens esclarecidos que viram determinado fato por longo tempo e o estudaram e meditaram, será sempre uma prova, ou pelo menos uma presunção favorável, por ter podido prender a atenção de homens sérios, que não tinham nenhum interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Isso é o que vai estar trazendo sempre essa firmeza à própria doutrina espírita, porque Kardec tinha uma seriedade e em seu redor haviam aqueles que compartilhavam de uma moral muito elevada, que o acompanhavam ali, de muitos estudiosos que também vieram a comprovar todos esses fatos aí das comunicações com os espíritos. Item 10. A linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Kardec nos diz, entre as objeções, algumas são mais ponderáveis, pelo menos na aparência, porque baseiam-se na observação de pessoas sérias. Uma dessas observações refere-se à linguagem de certos espíritos que não parecem digna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Se quisermos reportar-nos ao resumo da doutrina espírita atrás apresentado, veremos que os próprios espíritos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que tratamos com seres malfazejos, cuja única intenção é a de nos mistificarem, não conhecem as comunicações dadas nas reuniões em que se manifestam espíritos superiores, pois de outra maneira não pensariam assim. Mais à frente, Kardec diz: julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa reunião de alguns estabanados ou gente de má fama, a que não comparecem os sábios nem as pessoas sensatas. E aqui no finalzinho ele nos diz: como acreditar de fato que Deus não permita, senão ao espírito do mal manifestar-se para nos perder, sem nos dar, por contrapeso, o conselho dos bons espíritos? Se ele não o pode, isso é uma impotência. Se ele pode e não o faz, isso é incompatível com sua bondade. E uma e outra suposição seriam blasfêmias. Acentuemos que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que estas existem, será com a permissão de Deus. Como acreditar, sem cometer impiedade, que ele só permita o mal com exclusão do bem? Uma doutrina assim é contrária ao bom senso e às mais simples noções da religião. Vejam que neste item, Kardec nos dá um alerta de que devemos sempre atentar para com o teor moral das comunicações, que podem ser de espíritos elevados, como espíritos ainda não elevados. Item 11, grandes e pequenos. Aqui Kardec comenta que diante de muitas comunicações se perguntam por que só falam de espíritos de personalidades conhecidas, porque só esses se manifestam, né? Então, entre os espíritos que se manifestam espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que ilustres. Esses se designam por qualquer nome, muitas vezes por nomes alegóricos ou característicos. Quanto aos evocados, desde que não se trate de parentes ou amigos, é muito natural que sejam de preferência conhecidos. Os nomes de personalidades ilustres chamam mais atenção por serem mais destacados.
Ocorre que acham ainda estranho que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo, ocupando-se às vezes de coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração que esses homens gozavam no mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espírita. Os espíritos confirmam com isso as palavras do Evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados, que devem ser entendidas em relação à categoria que a cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra poderá encontrar-se entre os últimos. Aquele que nos faz curvar a cabeça nesta vida pode voltar como o mais humilde artesão, porque ao deixar a vida, perdeu toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Item 12 da identificação dos espíritos. Aqui, Kardec nos alerta. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Nos diz que o controle da identidade é uma questão difícil de realizar, mas, se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, pode sê-lo por presunção através de certos indícios. Então, quando conhecemos o espírito, podemos verificar as características, verificar se a linguagem corresponde às características da pessoa que conhecíamos, né? Um filho não vai se enganar com a linguagem do pai e ele vai ali nos mostrando essas situações que faz com que as comunicações possam ser avaliadas. A questão da caligrafia também é um outro item muito interessante que ele cita aqui, podendo auxiliar no reconhecimento se é o espírito ou não. E diante disso, Kardec nos diz: nunca será demais repetir que essa doutrina, essa avaliação exige estudos constantes e quase sempre bastante prolongados. Não se podendo provar os fatos, é necessário esperar que eles se apresentem por si mesmos e, frequentemente, eles nos são trazidos pelas circunstâncias em que menos pensávamos. Sempre o uso da razão, paciência ali para a avaliação das comunicações. O item 13 vai falar sobre as divergências de linguagem. E Kardec nos diz, sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, quanto ao conhecimento e à moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida por eles de maneira contraditória, de acordo com as suas respectivas categorias, como o fariam entre os homens um sábio, um ignorante, um brincalhão de mau gosto. O essencial é saber a quem nos dirigimos. Mais à frente, Kardec nos diz: eis porque dizemos que estes estudos requerem atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, como aliás todas as ciências humanas, a continuidade e a perseverança. E nos alerta que os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Item 14. As questões de ortografia. Ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática, normativa, que ensina a grafia correta das palavras. Kardec nos diz que para os espíritos, principalmente os superiores, a ideia é tudo e a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados, ao se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, de suas insuficiência e imperfeição para exprimirem todas as suas ideias. Compreende-se, pois, que os espíritos liguem pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando tratam
de um ensinamento profundo e sério. Disso não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois a observam quando necessário. Item 15. A loucura e as suas causas. Kardec nos diz que todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou de um sistema político ou social. É possível que o louco religioso se apresente como louco espírita, se o espiritismo foi a sua preocupação dominante. Como louco espírita, se apresentaria de outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto, e vou mais longe. Digo que o espiritismo bem compreendido é um preservativo da loucura. Item 16. A teoria magnética e a do meio ambiente. Kardec nos diz que para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos os que estudaram o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal, os círculos da percepção intuitiva se ampliam além dos limites da nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito de sua lucidez, tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no estado normal. Uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos em que a participação do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam desta opinião, diremos, como já dissemos aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas, em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os acontecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de alguma delas. E aí Kardec refuta, porque muitas vezes os médiuns trazem situações desconhecidas das pessoas do ambiente, quiçá de outros países. Então, não há como essa teoria ser verdade. Ainda mais à frente, ele faz algumas perguntas, algumas questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome e a idade do interrogante, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, não é? Se o médium é o espelho dos pensamentos dos presentes, nada lhe seria mais fácil responder. Então, Kardec vai refutando e trazendo também a importância do raciocínio, da perseverança, da paciência, do conhecimento para comprovar as comunicações. E por último aqui o item 17, preenchendo os vazios do espaço. Kardec vem dizer que a ciência espírita contém duas partes, uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Nos diz que a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado,
feito no silêncio e no recolhimento. Mesmo porque só nestas condições pode ser observado um número infinito de fatos e suas nuances, que escapam ao observador e que permitem firmar-se uma opinião. Kardec ainda diz: se este livro não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando estudos a respeito, isso já seria bastante e nos felicitaríamos por ter sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes, nestes estudos, um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e indicando-lhes o caminho a seguir para a sua consecução. Kardec diz muito mais, que todos possam apreciar na íntegra a introdução ao estudo da doutrina espírita. Por hoje ficamos aqui. Até o próximo encontro.